Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Nesse domingo, dia 2 de agosto de 2020, a igreja vai falar da primeira multiplicação dos pães de Jesus. Então pegue a sua palavra, o evangelho de hoje fala da multiplicação, então pegue a sua palavra e vamos ler juntos. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão da cidade o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou os seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas, disseram-lhe eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a leitura do evangelho de hoje, do milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação dos pães se chama misericórdia. A misericórdia que Deus tinha para com aquele povo sofrido, aquele povo que estava muitas vezes cansado daquela vivência, do modo como eles viviam. E estamos diante de um milagre humanamente inexplicável. Jesus, ele se compadece da multidão que o seguia, pois esta era como que ovelha sem pastor. Só que a atitude do Senhor ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar. Os evangelhos nos relatam que ele, por 2 vezes, multiplicou pães e peixes para atender a multidão que o seguira, até uma região deserta. E ali ficara o ouvindo e recebendo curas, mas por não estar munido de alimentos, estava a ponto de passar fome. Imagine, irmãos, quantas vezes nós não precisamos dar de comer a quem tem fome. Aquelas pessoas que passam necessidades, que vivem na rua, que vivem à mercê do tempo, dos nossos governantes, à mercê de muitas vezes não ter o que comer. Crianças que passam fome todos os dias, e conforme nós temos essa pandemia que nos assola hoje, ficou ainda mais difícil a nossa vivência. E nós precisamos, da mesma forma que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar o povo, nós precisamos nos unir aos irmãos e irmãs da igreja, das novas comunidades, aos seus vizinhos, para que nós possamos levar alimento para aqueles que precisam. A multiplicação dos pães e dos peixes não é só o milagre que Jesus fez, mas nós podemos fazer essa multiplicação dos pães e dos peixes e trazendo para hoje do arroz, do feijão, daquilo que nós podemos dar ao outro. E se nós pedirmos, irmão, nós conseguimos. Nós precisamos pedir. Da mesma forma que Jesus pede ao Pai que multiplique os pães e os peixes, quando Ele abençoa, nós precisamos colocar em prática a nossa caridade, o nosso amor a Deus, a nossa misericórdia, é termos compaixão do outro, é termos um desejo de fazer parte da vida do outro e fazer bem. Assim como Jesus se compadece da multidão, também na nossa vocação de cristãos, somos chamados a ter compaixão do povo, sobretudo o sofredor, o que mais sofre.
Nossa vida cristã deve conduzir-nos à prática da misericórdia para com os irmãos. Esse é o grande testemunho de que o mundo precisa, e é uma exigência que brota das palavras de Cristo no seu Evangelho. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Que nós possamos ajudar os padres das nossas paróquias, os diáconos, os bispos da nossa diocese, além de rezarmos por todos eles, pelo clero, pelo nosso Santo Padre, o Papa. A nossa igreja é a igreja mais caritativa do mundo. Mas nós precisamos começar de nós a ajudar a igreja a fazer com que o mundo seja melhor, a fazer com que o mundo seja mais fiel, mais grato a Deus. Que Deus abençoe você, o seu domingo, a sua semana. Não esqueça de ir à missa agora que as paróquias podem abrir. Se você não pode ainda ir à missa, acompanhe pelas redes sociais, pelos canais das novas comunidades ou pelos canais das paróquias. E não esqueça de comungar Jesus, de buscar estar mais perto de Deus e mais perto da igreja. Que Deus abençoe você e que Nossa Senhora conduza o seu domingo. Tenha um abençoado dia.